Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai estudar nessa aula de hoje os grupos teatrais dos anos 30, 40 e 50. É o período moderno do teatro brasileiro. Bom, vamos pensar o seguinte, que passou algum tempo, e eu vou situar vocês no ano de 1930. E é justamente aí que a gente percebe que o teatro brasileiro começava a se renovar. Foram surgindo outros estilos e outros gêneros. Mas olha, a gente tem que destacar a força de alguns grupos teatrais que surgiram lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, e revolucionaram a cena brasileira. Aquela história de João Caetano em tentar, e ele conseguiu, né, pelo menos em parte, de fazer com que o teatro brasileiro fosse literalmente brasileiro e que contasse a nossa história, alguns grupos conseguiram abraçar essa ideia. Então vamos lá. Diversos grupos, gente, foram surgindo, claro que é de teatro amador, esses grupos foram se espalhando por todo o país, alguns sem experiência, outros totalmente amadores e outros mais ou menos profissionais. Tá? Na maioria das vezes, essas trupes, esses grupos de teatro, eram formados por estudantes universitários, por intelectuais e até mesmo por mauricinhos e patricinhas. Aqueles que na época eles chamavam, eram considerados os playboys, né? Eram bancados pelo pai, tinham muito dinheiro e resolveram fazer teatro. E mais ou menos por volta dos anos 40, 42, mais preciso, surge um grupo chamado Os Comediantes lá no Rio de Janeiro. Esse é formado por estudantes e gente da alta sociedade, hein? E graças aos comediantes, olha o nome do grupo, mudanças aconteceram no teatro e no Rio de Janeiro. As conhecidas montagens comerciais, aquelas que davam dinheiro, além do que tinha também célebres comédias de costumes famosas, elas acabaram dando lugar a uma nova fase do nosso teatro. Ou seja, modernizar o teatro brasileiro, isso ficou, sabe, na cabeça de todo mundo, dos jovens, a inquietude tomava conta deles, acometia um grupo, todo mundo ficava lá desesperado. A gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa modificar o teatro. Pensa, 1942, tá? Então, gente, o teatro que se fazia naquela época, ele era um teatro dominado pelas... o teatro que estava lá, ao lado dos grupos que estavam nascendo, era o teatro das revistas, era aquele teatro tocado, bancado por empresários, como, por exemplo, tem aqui Jaime Costa, Procópio Ferreira, Dulcina de Moraes. Esses nomes, eles tinham dinheiro, eles bancavam um teatro que eles chamavam de teatro sério, mas ainda não é o teatro moderno. Eu chego lá. A gente passa pela Segunda Guerra Mundial. Os comediantes, só para você, vamos organizar agora a questão de tempo. Eu falei 1942, mas deixa eu voltar um pouquinho. Por volta de 1939, esse grupo, os comediantes, eles conheceram um polonês que acabou errando de caminho, fez uma escala aqui no Rio de Janeiro, no navio dele, e ele acabou vindo para cá e resolveu ficar no Brasil. E por algum motivo ele se encantou, ele conheceu esse grupo e resolveu dar uma chance para eles. Ziembinski. Deixa eu te mostrar quem é Ziembinski. Ziembinski é um grande e renomado ator polonês, mas com muita experiência no fazer teatral. Ele trouxe na bagagem, isso é uma metáfora, tá, gente? Ideias, técnicas, conhecimentos diversos sobre as artes cênicas, os elementos cênicos. Ele pensou o seguinte, tudo, gente, luz, cenário, o trabalho de ator, a sonoplastia, ele tinha tudo isso na cabeça. Ele sabia, ele tinha esse conhecimento europeu. Então, pensa comigo, ele vai prestar ajuda ao grupo Comediantes. Dessa forma, vamos dizer que ele estaria contribuindo para a modernização da cena teatral brasileira. Ou seja, o especialista que faltava no grupo Os Comediantes chegou. E diante dessa amizade com esse polonês, o grupo ficou extremamente estimulado para criar uma peça que arrebentasse, que fosse genuinamente nacional e que mexesse com a sociedade. O polonês insistiu na ideia de montar um repertório bom e original.
mas ele queria que fosse um repertório bom e original de um autor brasileiro. Porque o Procópio, a Dulcina, o Jaime Costa já estavam fazendo os atores estrangeiros aqui no Brasil. Ninguém aguentava mais os textos estrangeiros. Bom, então finalmente, gente, eles vão conseguir modernizar a cena teatral brasileira num momento um tanto delicado. Aí sim, já estou mais ou menos em 1942, chegando em 43. E aí acontece uma montagem, um texto de um cara chamado Nelson Rodrigues, chega nas mãos do Ziembinski e do grupo Os Comediantes. É uma obra considerada enigmática. Das várias que o Ziembinski leu, ele ficou apaixonado por essa de Nelson Rodrigues, que é Vestido de Noiva. E aí, o Ziembinski foi brindado também, não só como um bom incentivador do teatro brasileiro, mas como diretor de Vestido de Noiva. Ziembinski, um polonês, vai dirigir a peça Vestido de Noiva. Essa que mudou a cena teatral brasileira, que modernizou o teatro brasileiro. Então, gente, o Ziembinski, depois de assistir um grande número de peças nacionais, vou te mostrar agora como é que foi essa escolha. E conseguiu sobreviver a todas elas, porque ele achava tudo uma porcaria. Ele classificou as peças que ele leu de brasileiros, montagens ruins, peças sem graças, horríveis. Ele já estava quase certo, só para você ter ideia, que não tinha ninguém aqui no Brasil que fosse capaz de fazer algo legal. Até que um carinha chamado Brutus Pedreira ofereceu o original Vestido de Noiva, o original, para ele ler. Cara, o Ziembinski não saiu de cima desse texto, ele ficou encantado. Encantado. E por volta, gente, de março de 1943, ele não acreditou no que ele leu. Então a reação de todos foi de espanto, porque, o cara gostou de um texto, finalmente esse polonês gostou de um texto. Isso é inacreditável, não tem como, sabe? A essa altura do campeonato eu pensei que não ia sair nada, que não ia ter peça, que não ia ter projeto, que não ia ter modernização de nada. Aquela altura, gente, quem ia escrever algo tão bom? E esse autor tinha que ser Nelson Rodrigues, tá? Só para você ter ideia, o Ziembinski, depois que ele leu a peça, ele fez o seguinte comentário. Deixa eu ver se eu me lembro. Lembrei. Eu não conheço nada no teatro mundial que se compare com isso. Eu não conheço nada no teatro mundial que se compare com isso, com a peça Vestido de Noiva. Bom, vocês já sabem, nós já falamos dessa obra. O autor, Nelson Rodrigues, nós já falamos dele. Ele foi apresentado a Ziembinski, que lhe ofereceu 2 contos de réis. Réis era a moeda daquela época. Ofereceu 2 contos de réis para ele montar essa peça, para ele dirigir a peça. Vocês acreditam nisso? Que doideira, né? E pensar que anteriormente essa peça tinha sido prometida a outras pessoas que disseram que iriam montá-la e que acabaram desistindo ou não acreditaram no teatro de Nelson. Enfim, e acabaram optando por não fazer. Mas bendito seja esse polonês que abraçou a causa. Com o argumento de que fazer teatro amador era algo fino, chique, patrocinar essas produções, a partir dessa ideia, o que aconteceu? O tal Brutus, o carinha que eu te falei lá, o empresário, ele levantou dinheiro com algumas famílias nobres cariocas, ou nobres famílias cariocas, para montar esse espetáculo. Bom, no Rio de Janeiro, desculpa, os Guine, os Rocha Miranda e os Saavedra são sobrenomes de pessoas, de empresários, de ricos empresários do Rio de Janeiro. E aí, o Ziembinski, não é bobo nem nada, convidou o grupo Os Comediantes, que ele já conhecia, para montar a peça. Ele conseguiu uma pauta no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e ficaram ensaiando por 8 meses, decidido em montar a peça Vestido de Noiva. Bom, a história da peça, a gente já falou dela. Só que, relembrando rapidamente, a Vestido de Noiva tem uma curiosidade, acabou que virando quase que uma marca de Nelson, não só nessa obra como em outras. Ele trabalha com planos, com flashback. Em Vestido de Noiva a gente tem 3 planos: realidade, memória e alucinação.
Então, quando a pessoa está contando uma história para outra, aquela história se personifica, ela materializa ali em cima do palco com outros atores, ou com os mesmos. É uma questão de uso do blackout. Ou seja, gente, a peça transcorre em 3 atos, é uma peça longa, ao contrário da que vai vida, que vocês estudaram, de Perdoa por Me Traires, que é pequena. E essa peça, Vestido de Noiva, é uma peça psicológica, é uma peça que, sabe, mexe com a cabeça das pessoas. E foi mais uma peça que, ao término do espetáculo, foi extremamente vaiada. Bom, quer saber mais um pouquinho sobre Vestido de Noiva? Dá uma olhada lá no nosso livro, pesquise mais sobre Nelson Rodrigues, porque Nelson Rodrigues, ele está presente, ele e sua obra, em quase todos os vestibulares desse país. Beleza, gente? Um grande beijo, a gente se vê por aí. Tchau.